Antônio Nelson Peretti, João Peretti e Caimela Folene Peretti. 22 de maio de 35. Ruth Peretti, Vânia Lenita Peretti, e já um falecido que era o meu nome, Antônio Nelson Peretti Júnior. Lembro. Dia dia 1º de agosto de 55. Eu tinha 19 anos. Comecei de limpador. Naquele tempo a Companhia Paulista tratava de limpador, para depois de limpador ia para foguista, para depois ia maquinista. Era máquina a fogo. Era um ramal que ia de 2 córregos, passava em Mineiro do Tietê, Campo Sale, ia para Barra Bonita. De Campo Sale descia para Guatemi. E eu fiquei de limpador. Na época eu fiquei muito tempo de limpador, de 55 até 66, porque houve dispensa de empregado. A Companhia Paulista, houve a primeira greve no Brasil, foi a Companhia Paulista que fez. A Companhia Paulista fez uma greve aos empregados, no tempo do arinômetro, para negócio de ordenado, que era muito baixo, né? E foi mais ou menos no ano de 56 ou 57, mais ou menos por aí, né? Então aí ela andou dispensando empregado e deixou os melhores empregados, né? Na época que eu até fiquei sozinho de limpador, né? Eles acharam que eu era bom empregado e ficou sozinho de limpador. Então eu fui promovido só em 66 para ajudante de maquinista. E aí eu substituía foguista para Barra Bonita. Quando precisava eu ia de foguista. Era duro, aquele tempo você tinha 3 escalas. A escala boa era quando você entrava às 8 e saía às 4. E depois tinha uma escala que você entrava às 4 e saía à meia-noite. Você tinha que pôr uma roupa suja e pôr a limpa num armário. E depois entrar debaixo de valeta, raspando aquela graxa da locomotiva, uma roupa bem suja, que era pior do que mecânico, limpando a locomotiva. E aí você passava óleo diesel, depois com a estopa limpa, coisava tudo o eixo, enxugava tudo aquele óleo diesel que você tinha passado para deixar os eixos da locomotiva a fogo, tudo brilhando, as rodas por dentro, por lado da valeta. E quando era meia-noite que você saía, você tinha que tomar um banho, para você pôr a roupa limpa para vir embora para casa. E na meia-noite não tinha chuveiro quente. Você tinha que entrar num chuveiro frio, e às vezes estava preparando para geada, e você tinha que entrar no chuveiro frio, tomar aquele banho, você pôr uma roupa limpa para vir em casa. E essa, então, ainda não era tanto dura essa escala. Tinha uma escala mais dura. Você entrava à meia-noite e saía às 8 da manhã, então tinha o feitor que mandava no cesto. Ele dava uma lata de óleo diesel e um punhado de estopa, e você tinha que encher de óleo diesel e enxugar os eixos da locomotiva por de coque debaixo de uma valeta de noite. Entrava meia-noite com aquela roupa suja, e aí você ficava limpando de coque, debaixo de uma valeta, limpando todos os eixos da locomotiva e enxugando. E o feitor sempre aí falando, olha, tem que limpar bem, porque amanhã o chefe quer bem limpa, hein? Ele vai vir ver de dia, ele quer bem limpa. E aí quando você saía às 8 horas, você pôr aquela roupa limpa, a roupa limpa que estava num armário, que a Companhia Paulista dava um armário até bem arrumado, você tinha que tomar um banho, e às vezes tinha geado. Você tinha que entrar na água fria, porque não tinha chuveiro quente. O lateral e a caideira da locomotiva em cima, você tinha que passar óleo diesel, óleo engina que falava, óleo engina, e depois enxugar com a estopa limpa. E a caixa de fumaça, que chamava caixa de fumaça, você também tinha que passar o óleo engine para depois você passar grafite. Às vezes era um sol quente de dia, isso era só fazia de dia. Às vezes eles tiravam a máquina de dentro do depósito, banhava no sol lá,
E você tinha que passar o óleo em gima e depois você passar o grafite para ela brilhar, para a caixa de fumaça brilhar, que era para fazer a inspeção. Os homens vinham de Bauru para ir fazer a inspeção por ramalho da Barra Bonita. Bonita, bonita, porque além de ser bonita que fazia os trens, ainda tinha cada mês eles faziam uma inspeção. Então aquela você ficava rodeando a máquina 2 dias antes da inspeção para deixar ela mais bonita ainda, brilhando. Ela saía, tinha xodó, é claro, tinha ramalho ainda, né? Esse ramalho foi terminado em 67. Em 67 eles começaram a arrancar o ramalho da Barra Bonita, de 2 corpos para Barra Bonita. Eu não sei certo a data, mas foi mais ou menos em 60, foi em 67, é a data, 67, começou a arrancar o ramalho da Barra Bonita. Foi parafuguista. Porque eu entrei na Paulista em 55, mas nessa quebra que houve aqui, na Barra, mesmo aí eu fiquei pouco, viu? Eu fiz umas partes de viagem, porque depois mandaram eu para Marília. Marília, e eu fui como ajudante de maquinista, mas ainda tinha uma máquina a vapor ainda que fazia uns trens lá. Depois acabou a máquina a vapor e virou na locomotiva diesel. E depois em 60, eu fiquei em Marília 9 meses, em 66 a 67. Depois eu fiz um pedido, eu vim para Itirapina. Itirapina ainda tinha uma locomotiva que se chamava número 24, que fazia o vagão trole. Essa locomotiva era a vapor. Então ela vinha de Itirapina até Ventania fazer o vagão trole. E lá tinha um ajudante que chamava João Esparafico, ele não aguentava fazer o trem de foguista. Então quando era a escala dele, ele sabia que eu era bom, e ele pedia para mim se eu trocava. Eu falava, você fala para a escala que eu troco, eu faço o seu trem. Então eu pegava e eu trocava com ele. E um dia eu estava de folga, ele foi obrigado a fazer o trem, e quando ele chegou de tarde, ele precisou ir no médico em Tirapina, que ele não aguentava, ficou doente de tanto cansado que ele ficou. Ele já era um senhor meio de idade, e ainda era foguista, ajudando de maquinista, né? E ele falou, rapaz, você foi para 2 corpos, ele falou, que você estava de folga, eu não achei um que quisesse fazer o trem, para mim que é o trem da máquina a fogo. Mas só tinha essa locomotiva a fogo, que depois acabou também. Aí começou a vir essa locomotiva, olha, eu disse, que vocês falavam alemãzinha, que a Companhia Paulista começou a trocar com café, com os alemãos. Comprava a locomotiva diesel e mandava café para eles lá. Não mandava dinheiro, mandava café, dizia a turma, né? Então aí já foi melhorando, acabou tudo, essa locomotiva mesmo que fazia o vagão trole. A última vapor, eu me lembro que foi essa locomotiva número 24 que vinha fazer o vagão trole. O vagão trole era um vagão que levava a turma para olhar os fios da máquina elétrica, dos pantógrafos, onde corriam os pantógrafos do 3008, ver se não tinha parafuso solto, aquelas coisas tudo, né? Então nós vinha com a máquina, viemos com essa locomotiva 24, ela vinha de Tirapina e fazia esse trecho de Tirapina até Ventania, parava Blota, Canela, Espraiado, né? Torrinha, e vinha até Ventania, porque de Ventania para cá já era a turma de 2 corpos que fazia para cá, né? Essa época eu estava em Tirapina ainda, ajudante de maquinista, mas ainda tinha essa locomotiva, então o ajudante de maquinista era obrigado a fazer porque ele conhecia de foguista, né? Todos eles conheciam. Aí o maquinista deixava, mas sabe, aí a coisa era pau lascado, porque você não podia deixar faltar vapor, né? Se você deixasse faltar vapor, às vezes a lenha era meia verde, e eles falavam naquele tempo que a locomotiva mascava, compreende? E escurecia a fornalha, escurecia o fogo, e não fazia o vapor suficiente, chegava até parar. Então o inspetor vinha falar com o maquinista, vocês pararam em tal lugar por quê? Ele falou, faltou vapor. E por que faltou vapor? Ele falou, fala com o foguista. E ele vinha falar com o foguista. Então você fala, a locomotiva é meia pequena e deram uma lenha verde muito grossa. E a gente não conseguiu, estava tudo cheinha, tudo, mas fazia aquele fogo escuro, não clareava. E até eu me lembro uma vez com o inspetor, ele falou, ele chamava Américo. Então eu falei, senhor Américo, quebra esse gaio para mim, porque vê se não dá gancho. Eu vou ver, ele falava desse jeito, eu vou ver com os homens lá em Bauru, esse quebra o seu gaio. E aí passou uns par de dias, ele falou, olha, falei com os homens lá em Bauru, você é empregado bom, eu quebrei o seu gaio lá. Você era para tomar 3 dias de gancho e eu
Maneirei a barca lá, você vai tomar um dia de gancho só. Quer dizer que ainda deu um dia de gancho, né? E não era a falta da gente, era aquela lenha muito grossa e lenha verde, né? A locomotiva não fazia aquele vapor suficiente para o trem correr certo que precisava, né? Dependendo da locomotiva era 180, 160, dependendo do tamanho da locomotiva era a quantidade do vapor que marcava no manômetro lá, né? 180, 160, 165, dependendo disso. Ajudavam. Tinha os maquinistas ruins, que às vezes você falava, fulano, a coisa, ele falava, você se vira, eu sou maquinista. Tinha uns maquinistas, tinha uns calabres meio ruins, uns caras meio ruins, mas tinha uns portugueses meio ruins e tinha uns espanhóis meio ruins também, né? Calabrese é descendente de italiano, né? Calabrese é descendente italiano da Calabria, né? Muito português, né? Tinha muito português e calabrês. Nossa, gostava muito. É os portugueses que gostavam disso daí, viu? Eles tinham orgulho por isso daí. Então eles iam lá, você precisava andar direitinho com eles para eles quebrar o galho de você, porque se eles não iam com a sua cara, ele também prejudicava você, né? Então você tinha que fazer tudo para eles. Aí a gente foi, eu fiquei tempo de ajudando de maquinista, porque eles faziam um exame de psicotécnico e aí nessas alturas eu já estava em 2 corpos e eu não queria ir para maquinista. Que aqui fazia hora extra, então você ganhava um pouquinho mais, ganhava mais do que maquinista, né? Então eu fiquei tempo de ajudante, né? Então eu fui de maquinista mesmo quando apertou que eles queriam que eu fosse mesmo. E eu fui eu acho que eu fui em 75, por aí, né? Não lembro certo. Aí eu fui a maquinista, mas eu estava aqui nos trens aqui fazendo hora extra e não gostava de maquinista. Isso daí eu fiz curso em Rio Claro para maquinista. Nós tivemos uma escolinha em Rio Claro. Aí nós ficávamos na oficina de Rio Claro 3 meses. Nós dormíamos na oficina de Rio Claro, tomava café na oficina, a Companhia Paulista dava o café para nós da manhã, e depois o almoço nós pagávamos numa pensão lá, e a janta, e depois ela repunha em dinheiro para nós, né? E o pouso era dentro da oficina. Tinha umas bolinhas para a gente jogar lá na parte da tarde, na oficina, tudo. Aí já não era mais a vapor. Aí era locomotiva elétrica e locomotiva diesel. Essas alturas já tinha acabado a vapor. A vapor terminou aí em 67, começou a ramar, e em 68 mais ou menos liquidou. Que essa locomotiva número 24 que eu falei que fazia o vagão-trole, então liquidaram em 68 com tudo, né? Ah, não era de tudo, nós tínhamos que aprender de tudo, porque o maquinista aí, você fazendo a escala, vamos supor, você é de Bauru, vamos supor, você vai trocar com uma turma de Tirapina, às vezes você vai indo com a elétrica, você pega uma locomotiva diesel, você tem que conhecer a diesel. Tanto faz ela ser pequena como grande, você tem que conhecer todos os tipos de locomotiva, então lá você conhecia todo tipo, você era obrigado. Teórica como no lápis, você tinha que saber de tudo. Você tinha a escolinha dentro da locomotiva, depois você tinha a escolinha, você sentava na cadeira que nem criança mesmo, e eles iam na escola, nem coisa. Locomotiva assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Depois quando você saía de lá, você ia para a oficina, lá já vinha um eletricista ensinando você, essa locomotiva dá esse defeito, você tem que olhar tal coisa. E se não é lá, você olha tal coisa, que tem que ser essas 3 coisas. Se for motor, você tem que entregar a locomotiva, que você não pode coisar, que aí tem que entregar para a oficina, tem que vir reboque. Então eles ensinam nós tudo nisso daí, né? Sim, começou baratinho. Era baratinha que tinha, de manobra, né? E tinha máquina, as locomotivas, essa que eu falei para o senhor, que era alemãzinha, que foi trocada com café. A Companhia Paulista, naquela ocasião, trocou com os alemães. Diziam a turma que maior, né? As locomotivas maiores. Eu tinha a montanha-russa, que a Companhia Paulista, ela comprou, não lembro certo, se era 4 ou 5 locomotivas montanha-russa que falava, né? Sim. Ela comprou dos Estados Unidos, só que o Brasil não queria nada com os comunistas, né? Então eles não queriam nada com a Rússia, então eles comprou as 4 montanhas-russas, 5, que eu não lembro certo, parece que era 5, né? Era 4 ou 5? É, e
E aí os Estados Unidos passou ela para a Companhia Paulista, para o Brasil, e comprou ela comprou dos comunistas e passou para o Brasil, que o Brasil não queria nada com o comunista, né? Até quando nós aquele tempo tinha que azeitar a locomotiva, né? E nós era ajudando de maquinista, nós tinha que abrir a caixa para pôr óleo, e nós limpava bem o eixo, nós via a foice e o martelo. O emblema dos Estados Unidos. Ainda estava batido ainda com o martelo para a gente não perceber, mas a gente limpava bem e percebia que era comunista. Era comunista mesmo. E o Brasil não queria nada com o comunismo, e o americano já comprava a locomotiva e passava para o Brasil já. Sou comunista. No eixo da locomotiva você abria a tampa e para azeitar a locomotiva. Então até eu não sabia, um dia um ajudante de maquinista falou: você viu o emblema do comunista? Eu falei: não. Falei: espera, dá uma estopa limpa. Limpou bem o eixo e mostrou o emblema lá. E estava batido com martelo, mas dava para você ver, né? Aí eu falei: mas como é que foi isso daí? Ele falou: o Brasil não queria nada com os Estados Unidos, com os comunistas, ele falou. Daí eu não reparei, mas eu olhava muito nos eixos dela, que tinha emblema do comunista. Mas ela era, porque nós falava já o nome Montanha Russa, né? Ela era do comunismo. Que quando falava, vocês vão trocar um trem, e a locomotiva é a Montanha Russa, ali o número 400, parece que 54, era 55, né? Era essa número, acho que era 52, 53, 54 e 55. Acho que era 4 locomotivas. Ou 4 ou 5, não tem? 52, 53, 54 e 55. Jaime Sintra, o engenheiro Jaime Sintra. No fim tiraram tudo aquilo, mas o engenheiro era Jaime Sintra. Naquele tempo, o tempo que eu fui já não era, porque eu tinha muita prática, mas quando o sujeito não tinha muita prática, ele ia para manobra. Você compreendeu? Ele pegava a locomotiva, então ele ficava, se fosse em Bauru, ele ficava manobrando só lá em Bauru, manobrando na esplanada, engatando o vagão, manobrador dando sinal, aprontando o trem, né? Jaú a mesma coisa, né? Mas eu, como eu fui e já tinha prática, então eles puseram eu já direto em qualquer trem. Entrei no carga e entrei no passageiro também. Eu fazia qualquer um trem. E quando dava a escala rotada, eu também ia na manobra também. Então tinha uma escala, vamos supor que você falava amanhã, o maquinista fulano de tal, o ajudante fulano de tal, entra às 7 horas na manobra em triagem, vamos supor. Então aquele dia era manobra. No outro dia você olhava a escala, porque a escala era um quadro, você olhava Antônio Neto Peretti e fulano de tal, ajudante, vai fazer o trem de gasolina, o prefixo do trem, né? Tá, prefixo assim, vai pegar o trem em Bauru às 5 horas da manhã e seguir para o lado de Tirapina. E você ia até cruzar com a turma de Rio Claro e Tirapina para voltar com outro trem. O outro dia era um passageiro, porque quando era da Paulista era só um maquinista de passageiro, e só um maquinista de carga e só um maquinista de manobra. Então aí já tinha o boné, o maquinista, quando ele ia foguista, ele tinha uma estrela no boné, era maquinista de manobra, ficava só nas esplanadas. Quando ele ia foguista de carga, ou ajudante de maquinista de carga, ele mandava 2 estrelas no boné. Quando ele ia ajudante de maquinista de primeira, ou foguista de primeira, ele vinha 3 estrelas para ele. Depois falava: agora fulano vai a maquinista de manobra. Aí não era mais estrela, aí era 1 galão no boné. Aí eles mandavam, a Paulista mandava 1 galão no boné. Aí você ficava só nas esplanadas fazendo manobra, 2 anos, 1 ano e meio, até pegar uma vaga para ser maquinista de carga. Quando você ia maquinista de carga, vinha 2 galão no boné, não era mais estrela também, era 2 galão no boné. E depois você manobrava e era só carga. E o foguista que vinha promovido, ele ficava ele na esplanada, maquinista de 1 galão só. Passava de carga, falava: agora vai precisar de trem de passageiro. Aí eles mandavam, promoviam você de trem de passageiro, aí vinha 3 galão no boné, aí era o máximo. Então você ficava só no passageiro o tempo da Paulista, né? Depois que modificou. Então já era FEPAS, o meu já era FEPAS. Da Paulista eu já peguei outro tempo. Obrigado, nós ia até de gancho, se o inspetor coisasse. Eu mesmo fui chamado a atenção, mas para de ver, porque eu não gostava de boné, era quente. E o inspetor chegava a sondar e falava: eu passei com um trem e vi você em tal estação sem boné. Outra vez eu ponho você de gancho. Isso daí o inspetor chegou a falar isso para mim, tinha que ter o boné.
na cabeça. E o boné era quente, eu não gostava, né? O cap foi depois da FEPASA, aí ela mandou aquele bonezinho de bico que fala, né? Mas aí foi o tempo da FEPASA, né? Mas o tempo que eu era ajudante de maquinista e foguista, o tempo da Paulista mesmo, era boné assim. Era boné que eu falei por você. Que a gente até tinha, né? O chefe de trem tinha, mas o maquinista não, o maquinista era boné. E o maquinista, aquele tempo, eu cheguei uma vez e vi um chefe brigar com o maquinista aqui em Dois Córregos, e o chefe falou não sei o que para o maquinista, e o chefe falou para o maquinista, você está prosendo, você ganha mais do que nós. O maquinista ganhava um pouquinho mais do que o chefe da estação, porque a Companhia Paulista considerava o melhor empregado o maquinista, que era o que ajudava ela, que puxava o trem. Isso daí eu lembro que o chefe falou isso. Mais do que eu, o chefe da estação falou. E aí um rapaz falou para mim, falou, a Paulista considera mais um maquinista de todos os empregados, até de engenheiro, falou. Os engenheiros grandes consideram o maquinista em primeiro lugar, que puxa o trem. Pegava em Bauru. Porque eu não tive só em Dois Córregos, eu tive em Bauru. Eu fiquei morando aqui, mas aquele tempo nós falava vida de sofredor. Aquele tempo quando nós terminava a escala na estação, eu falava, tem um trem que vai para o lado de Dois Córregos? Ah, não, vai sair um trem de carga. Porque tinha um trem em cima de outro, né? Passageiro, cada 2 horas tinha um trem de passageiro. Você pegava aí, o cara falava, tem um trem de carga, então você ia lá, o maquinista era seu colega. Falava, você quer o meu gás? Ele falava, pode ir lá que eu paro por você lá. Se não parar, eu passo devagar, você pula. Então, nós falava, fulano é sofredor, viu? Leva ele, passa devagar em Dois Córregos. Eu cheguei a ficar de 5 anos em Tirapina e morando aqui. Eu ia de trás. Às vezes o maquinista falava, não, vem aqui na frente para nós conversar, eu vou perguntar um negócio para você. Então eu ia lá com ele, né? Mas se não, eu ia lá de trás, às vezes você estava cansado também, que era o dia inteiro em cima do trem, você falava, vai, se caso passou ventania, vamos supor, e você não viu, eu vim aqui, eu estou dormindo no banco lá, você vai me acordar, viu? E dormia no banco de trás lá, porque estava muito cansado, né? Só que o inspetor não podia saber. Inspetor de locomotiva. Mesmo o tempo da FEPASA, às vezes, porque o inspetor, eles tiravam, o maquinista, eles tiravam muito maquinista, e quando eles precisavam de um inspetor, que era inspetor de condução, olhar o trem, ver se o maquinista estava bom para sortar na linha, essas coisas, então aí eles tiravam um inspetor, mas aquele inspetor já era meio bem quisto com eles, bem de confiança, né? Muito bom, nunca teve tomado gancho, nunca teve feito nada, então eles tiravam um. Aí aquele inspetor às vezes era maquinista da gente, mas ele tinha que acompanhar, ele falava, cuidado, hein, se eu ver você, eu tenho que meter o pau no você, cuidado, né? Eu uma vez cheguei a pegar uma locomotiva em Tirapina, o inspetor pegou na frente e eu fiquei na cabine de trás, fiquei no corredor, vendo se ele não ia na cabine de trás, até chegar em Dois Córregos. Isso foi num trem de passageiro. Quando o trem chegou em Dois Córregos, eu desci na cabine de trás, aí eu rodei para frente na locomotiva e eu ainda cumprimentei o inspetor, tá bom. Mas ele nem viu eu vir na locomotiva de trás, na cabine de trás. Não podia. Tá lá 8 da manhã, aqui deu ir lá, não interessa. Eu cheguei, era só lá. Eu cheguei a fazer uma escala aqui para aposentar, eu acabei aposentando em Jaú. Eu cheguei a sair daqui, de dentro dessa casa, sair cedo, pegar um ônibus aqui, descer em Jaú, pegar outro ônibus em Jaú, descer em frente de triagem, sair correndo lá para pegar no horário lá, o meu horário. Eles não queriam saber, eu estava em Bauru, era a minha sede lá. Isso aí eles não queriam saber. Eles queriam saber que você entrava lá em Bauru no horário. E Tirapina era a mesma coisa, quando eu ia para lá era a mesma coisa. Fiquei 4, 5 anos em Tirapina fazendo isso daí. Estive no depósito de locomotiva, ligar a locomotiva, examinar se era tudo normal. Nós entrávamos 1 hora antes do trem partir. Aí vinha um manobrador, dava sinal para nós saía de dentro do depósito, e ia onde estava o trem, engatava no trem, aí o compressor marcava o breque, eles engatavam todas as mangueiras, aí era tudo por conta dos manobradores lá, e examinador de veículo, né? Aí que eles iam dar ordem para nós partir, quando o trem estava tudo com o breque marcado, tudo direito, aí vinha a ordem da estação, esse trem pode partir, aí eles davam sinal para nós partir. Nós tinha aquela locomotiva. Ultimamente já não tinha mais o chefe de trem. Ultimamente era o ajudante e o maquinista.
e o manobrador engatava em cima do trem, e o examinador marcava o breque, dava sinal para a gente que estava tudo bom, e falava, agora vocês aguardem a estação aí, porque vem vindo um trem de tal lugar, depois vai sortar vocês. Aí eles vinham sortar nós, o manobrador fazia a chave e falava, pode ir embora que o sinal da frente está feito, vamos embora para 2 corgas fora de Tirapina. Tonelada do trem, né? Opa, tanto vagão com tanta tonelada. A locomotiva, se era 800 toneladas, era 800 toneladas, tanto vagão com 800 toneladas, né? Agora carregado, às vezes podia ser de café, de soja, porque tempo dava muito café, né? E assim, né? Agora o tempo dele já tinha o guarda, né? Aí já tinha o breque, tudo, era eles que mandavam. Aí o máximo do vagão não refresca nada, porque se tiver vazio vai bastante vagão. Isso é chamado de 9, 10 vagão carregado, né? Para dar a tonelada certa, né? Ou seja, 900 toneladas, 850 toneladas, tinha máquina de 1000 toneladas, né? Que aí estava 1.200 toneladas, né? Então ia mais vagão. A V8 e a Vandeca regulava 850 toneladas, né, Maranhão? Mais ou menos. A montanha-russa era o que puxava mais, 1.100, 1.200 toneladas, dependia da coisa espanhola. Aquela eu trabalhei com ela, deixa eu ver o nome dela. Eu conheço sim, uma máquina ruim para levantar o patógrafo dela. Não era 28, nessa série de 28, se não me engano? Então, é mais ou menos essa série, é isso mesmo. Porque eu nem lembro mais agora, porque depois ela acabou, eles acabaram com ela antes, sabe? Bem antes acabaram. Eu trabalhei com ela sim, eu esqueci o nome dela agora, que nem tinha, outro nome, que nem tinha uma que nós falava estingal, tinha Fordinho, que era uma mais pequenininha, era quase desse tipo que você está falando, essa uma que eu não lembro o que nós falava para ela, o nome dela. A Vanderleia mesmo foi nós que pusemos o apelido da Vanderleia, o tempo que a Vanderleia cantava, que era uma moça bonita, então falou, essa locomotiva foi montada em Campinas, na GE, e então é uma locomotiva muito bonita e a turma já pôs o apelido nela de Vanderleia. Mas Vanderleia é por causa que tinha aquela cantora muito bonita e ficou por Vanderleia, né? Não era ruim de trabalhar, era ruim para você mexer com levantar o patrão dela, tinha muita torneira, você não sabia, apanhava para danar, viu? Apanhava para danar, mas para trabalhar ela era normal, era boa. Esqueci o nome dela, porque tinha uma que nós tratava Fordinho, era quase do tipo dela, mas era mais pequena. Depois veio um pouco mais grande, nós falava estingal. Mas essa é estingal, né? Falava estingal, é uma menos, 604, acho que era, 605, se eu não me engano, era menor ainda. Essa 411, 412 até matou um colega meu aqui, Degar Teixeira, 6.412. Foi, de acordo com que você trabalhava, a empresa queria, se você fosse daqui para o lado de São Paulo, de Tirapina, você tinha que ir com o pantômetro de trás. Se você viesse de lá, você abaixava de trás e voltava com esse de cá. Então eles vieram de um trem de serviço do lado de Brota, o pantômetro de trás, né? Quando chegou aqui, parou bem em frente ao relógio, o chefe falou, tem uma hora para vocês voltar lá, que o trem de passageiro passou para lá de Ventania e deu um soco na linha lá e vai levar um mestre de linha. Então esse meu colega foi tocar o pantógrafo. Que aí ele voltava com esse de cá, né? E ficava, para ir para lá, ficava de trás outra vez. Aí ele foi com um bastãozinho assim, ele apertou o ar, não obedeceu o ar, porque por ar ele também levantava, né? Ele foi cutucar ele, que ele tinha uma sapatinha que segurava ele aqui, né? E ele foi cutucar com um bastãozinho assim, e o bastãozinho escorregou, ele bateu isso aqui no pantão com 3.000 volts e já caiu. Naquele tempo aquele bastãozinho quebrava o gás, assim, porque ele era baixinho, você dava um cutucãozinho assim, ele erguia. Era um risco, mas tinha. Muito fazia sempre. Só que eu não sei como é que foi, acho que escorregou, e ele bateu isso aqui no 3.000 volts, no pantógrafo, e foi para a bufe, caiu embaixo. O cara que... É 6.412 a locomotiva. O ano foi em 72 ou 73. Que eu fui lá no cemitério outro dia, eu vi o túmulo dele lá, parece que é 70 o Degar. Parece que é 72, 73, por aí. Por aí. E dependia. Aí às vezes eles falavam, vocês vai cruzar com a turma de Tirapina. Aí você pegava pro meio do trecho aqui, Brota, 2 Corgos, Torrinha.
E às vezes falava, vocês vão trocar com a turma de Rio Claro, às vezes você ia quase a Tirapina. Até passava um pouco, às vezes o trem estava emborricado lá, não saía. Às vezes aquela turma de Rio Claro estava em Paulínia.